Casos de violência contra animais revoltam moradores de Lorena. Em uma das ocorrências mais recentes, cães que podem ter sido envenenados são encontrados mortos na zona rural da cidade. Operação da Polícia Civil desarticula quadrilha acusada de estelionato e sequestro de servidor da Prefeitura de Jambeiro. 6 pessoas são presas em São José dos Campos e São Bernardo do Campo. Monitoramento reforçado. Câmeras do comércio ajudam a vigilância eletrônica feita pelo Centro de Operações Integradas da Prefeitura de Pindamonhangaba. Notícias do bem. Há 23 anos, Casa Gesto, em São José dos Campos, acolhe pessoas que enfrentam o difícil tratamento contra o câncer. Uniforme repaginado. Modelo da década de 70 inspira a nova camisa do Esporte Clube Taubaté para a próxima temporada. Lançamento acontece esta noite. Quinta-feira, 6 de dezembro. Band Cidade, segunda edição, já está no ar. Olá, muito boa noite. Boa noite para você. Band Cidade começa mostrando mais um caso de violência contra animais. Em Lorena, cães possivelmente vítimas de maus tratos foram encontrados mortos em um terreno na zona rural da cidade. A suspeita é que eles tenham sido envenenados. Esta semana, o Ministério Público de São Paulo instaurou inquérito civil para apurar o caso de um cachorro que teria sido morto a pauladas por um segurança em uma grande rede de supermercados em Osasco. O caso, que revoltou milhares de pessoas nas redes sociais, também retomou as discussões sobre a necessidade de aumentar o rigor da lei, que, apesar de considerar crime maus tratos a animais, acaba não intimidando esse ato tão cruel. Este é o Aruque, cocker encontrado há 2 meses em uma rua do bairro Santo Antônio, em Lorena, agonizando devido a um problema grave no olho esquerdo. A Paola, que é presidente de uma ONG em defesa dos animais, resgatou o bichinho abandonado e agora cuida dele antes de encaminhá-lo para adoção. Ele foi encontrado deitado na rua, porque ele já estava exausto, já bem debilitado, com os bichos comendo o olho dele, tanto que ele perdeu o olhinho esquerdo. E a pessoa é assim, o cachorro envelhece, ela prefere descartar. Infelizmente, casos de maltratos, como o que aconteceu com o Aruque, têm sido cada vez mais frequentes. O mais recente, nesta quarta-feira, chocou os moradores do bairro Porto do Meira. Na estrada municipal, que leva o mesmo nome da localidade, foram encontrados 5 cachorros mortos. Os corpos de 2 estavam dentro de um saco de ração. Nenhum animal parecia ferido ou estava assim, aparentava estar doente, pareciam animais saudáveis. Tá? Então, assim, a suspeita que a gente tem é que eles tenham sido envenenados e descartados ali. No Brasil, o crime de maus tratos é passível de detenção, que pode ir de 3 meses a 1 ano. Porém, normalmente a pena é convertida em multa e ao pagamento de cesta básica, um tipo de punição que parece não intimidar um ato tão cruel. Esta semana, a agressão de um cãozinho no estacionamento de uma grande rede de supermercados ganhou repercussão nacional e revoltou milhares de pessoas nas redes sociais. A suspeita é que ele tenha sido espancado por um segurança. Imagens registraram o funcionário andando atrás do animal. Em Taubaté, no fim do mês passado, o Band Cidade mostrou o resgate de um cavalo encontrado debilitado e bastante machucado próximo ao PEV, no bairro Emecal. O animal não conseguia nem se levantar. Para a prefeitura, o animal não tinha sinais de maus tratos, estava apenas machucado. Mas o cavalo, encaminhado para o Centro de Controle de Zoonoses, não resistiu aos ferimentos e morreu esta semana. Outro caso que repercutiu em Lorena aconteceu no fim de julho, quando um cachorro foi amarrado nos trilhos no bairro São Roque e teve uma das patas dilaceradas por um trem. O animal também foi socorrido pela ONG e levado a esta clínica, onde passou por cirurgia e hoje está recuperado. O local sempre atende cães e gatos vítimas de maus tratos. Só no mês passado foram 6. A gente pega muito caso de maus tratos, animais amarrados em correntes, que se alimentam uma vez a cada 2, 3 dias, toma chuva, fica no sol, não tem casinha. Isso também entra como maus tratos, né? Ou a gente pega muito casos, a pessoa quer ter um cachorrinho, mas ela não tem condição de ter o cachorro.
Então o cachorro fica doente, ele vai ficando, a grosso modo, à míngua, entendeu? Ninguém ajuda e também isso entra como maus tratos. Desde 2016, Lorena realiza a castração de cães e gatos no Centro de Esterilização Animal. São cerca de 8 procedimentos por dia. O serviço também atende animais de rua. Ao contrário de um centro de controle de zoonoses, o local não tem nenhum espaço para abrigar cães e gatos. De acordo com a prefeitura, a castração em massa realizada aqui é o modo mais efetivo de controlar a população de animais abandonados. A gente já está colhendo resultados disso, porque a gente já nota uma diminuição desse número de animais nas ruas, e a gente vai ter essa diminuição num curto espaço de tempo, coisa que um CCZ não consegue fazer, porque aqui é um serviço focado exclusivamente para o controle reprodutivo e controle populacional dos cães e gatos. O veterinário responsável também afirma que durante o mês de dezembro, a prefeitura realiza uma campanha para conscientizar as pessoas sobre os maus tratos contra animais. A gente busca, dentro desse mês, fazer um trabalho educacional e de conscientização da população, né? Com isso, a gente busca, junto com as ações que a gente faz na prática do programa de controle populacional, com essas ações educacionais, minimizar todo esse problema da causa animal, né? 6 pessoas foram presas nesta manhã acusadas de envolvimento no sequestro de um servidor da Prefeitura de Jambeiro ocorrido no mês passado. As prisões foram em São José dos Campos e São Bernardo do Campo. Segundo a Polícia Civil, o grupo aplicava golpes que envolviam a venda de veículos e usava a conta bancária do servidor para depositar o dinheiro extorquido. Em troca, ele receberia 10% do valor, mas durante o esquema teria se negado a entregar o dinheiro e por isso foi sequestrado. Interceptações telefônicas também apontaram o envolvimento da quadrilha com uma facção criminosa. A polícia ainda investiga a participação de outros suspeitos. Todos vão responder por organização criminosa, extorsão mediante sequestro, roubo e estelionato. Uma liminar da Justiça Federal em São Paulo suspendeu temporariamente a fusão entre a Boeing e a Embraer. A decisão atende uma ação apresentada por 2 deputados federais do PT sob a alegação de evitar atos concretos que sejam impossíveis de serem revertidos, tendo em vista a proximidade do processo, do recesso do Judiciário e a posse do novo presidente, marcada para 1º de janeiro. Em julho, a Boeing e a Embraer assinaram um acordo de intenção para formar uma nova empresa. A gigante americana pagou 3 bilhões e 800 milhões de dólares pelo setor de aviação comercial da fabricante brasileira e ficou com 80% do novo negócio. A transação ainda precisa ser aprovada pelos acionistas da Embraer, entre os quais está o governo brasileiro e também órgãos reguladores do Brasil e dos Estados Unidos. A expectativa é que a nova empresa seja efetivada em 2019. Em Caraguatatuba, no litoral norte, um jovem de 23 anos morreu afogado nesta manhã na praia Martim de Sá. Ele era de São José dos Campos e estava a passeio na cidade. Segundo a prefeitura, ao mergulhar no mar, o rapaz ficou desaparecido por cerca de 40 minutos. Equipes do Salva-Mar fizeram o resgate da vítima. O SAMU também foi acionado, mas o jovem não resistiu e morreu. Fim de ano é o período que as famílias reforçam o orçamento com o pagamento do 13º salário. Um dinheiro extra que ajuda nas compras dos presentes de Natal e no pagamento de dívidas, que poderia também, pelo menos em parte, ser usado como reserva para imprevistos. Mas uma pesquisa revela que poupar dinheiro, nem que seja qualquer quantia, está fora dos hábitos de pelo menos 70% da população. Quem que não se sente atraído com esse tipo de oferta? Quando o assunto é poupar, se deparar com essas situações, fica mesmo difícil segurar aquele dinheirinho reserva que estava guardado para imprevistos. Tem gente que até tenta, mas no fim, a tentação fala mais alto. Eu tenho umas planilhas de cálculo, mas não funciona 50%, não. Funciona 20%, 30%. A verdade é que todo mundo sabe da importância de se fazer uma poupança. A gente tem que evitar gastar. A tentação acontece, mas a gente evita. A maior parte das pessoas acaba gastando o que entra de extra, né? A gente não consegue guardar muito, não. Mas que é interessante né? O difícil é conseguir. Você tem que saber administrar, colocar na ponta do lápis, senão depois acaba se dando mal, né? É bem isso mesmo, Rosana. De acordo com um relatório divulgado pelo Banco Central, 46% dos brasileiros teriam condições de conseguir levantar recursos para cobrir as despesas em uma situação de emergência. O restante, ou seja, a maioria,
recorreria a familiares e amigos, ou até mesmo a empréstimos bancários. Para esse consultor financeiro, ter o controle sobre o que se ganha e o que se gasta no mês é fundamental. O que a gente sempre fala é, olha, vamos pegar um pouquinho do seu salário, pelo menos uns 10%, em torno disso, e ir guardando em algum tipo de investimento, para que dentro de um certo período você consiga montar, pelo menos estatisticamente, a gente fala em torno de 5 a 6 salários. Dados do Banco Central mostram que em 2017, 32% dos brasileiros com mais de 15 anos guardaram dinheiro. O curioso é que nesse grupo entraram aquelas pessoas que guardaram qualquer valor, seja ele qual for. Os especialistas ressaltam que o valor da renda de cada um deve ser levado em consideração, mas ele não é determinante para que as pessoas deixem de poupar. A Aline é um exemplo de quem consegue seguir um planejamento financeiro. Uma lição que ela aprendeu ainda menina. Quando jovem, né, o pai sempre orientava, não faz compra parcelado, tenta comprar só aquilo que você tem condições de comprar, e a família do meu marido também. Então, quando a gente casou, eu acho que deu certo, assim, nessa questão de poupança e finanças, justamente por causa disso. Hoje, depois de 7 anos de casados, resolveram fazer um novo acordo para controlar melhor os gastos e garantir uma poupança. A gente decidiu pôr essa meta para a gente em 2018. Desde janeiro até dezembro, a gente guardar 100% do salário de um dos dois do casal, né? E desde então a gente tem feito isso e a gente viu que a gente consegue viver com um salário só. E com as reservas em dia, será mais fácil lidar com imprevistos. Mas esse é o tipo de despesa que o casal espera não ter que arcar tão cedo. O plano é começar 2019 pensando o que é que a gente pode ou investir mais, né? Ou usar esse investimento que a gente fez para algo que a gente esteja desejando bastante. Depois do intervalo, um dos momentos mais esperados pelos taubatianos durante o mês de dezembro reúne daqui a pouco músicos da cidade para mais uma cantata de Natal no batalhão da Polícia Militar. Para frear a onda de furtos, Prefeitura de Pindamonhangaba e comércio se unem no monitoramento com câmeras de segurança. É logo depois do intervalo, agora às 7h02.